nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela, Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito, na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria, ou abrir, né, um restaurante, ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Olha que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu. E que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia uma frase que parece tola, e ela é plena de sabedoria, quando Sócrates dizia, só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século V a.C. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber.
Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Por isso, eu quero terminar lembrando algo com a minha emoção de encontrar mais de 2.000 pessoas nessa noite que têm uma intenção, que também tenho eu, ficarmos idosos sem envelhecer, em qualquer idade, sendo capazes, claro, de acompanhar as mudanças, mas sem ser capturada ou capturado por um mudancismo que coloca você e a mim numa rota de mudança o tempo todo só por ela. Quando eu aqui terminar, eu vou até o camarim, que eu vou ao banheiro, que eu sou idoso. Depois eu voltarei para autógrafo ou foto e aqui será orientado como isso vai ser feito. Mas eu queria, agradecendo antes de terminar, lembrando uma ideia de um homem que é antigo, mas não é velho, chamado Beda. Não é Breda, é Beda. O grande pensador britânico do século VIII, Beda, aliás, não Breda, ele dizia: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há 3 caminhos para o sucesso: é ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas 3 que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei não significa que eu nada saiba, só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E só quem sabe que ainda não está pronto é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja. Por isso, numa noite como hoje, com esse teatro repleto, eu fico absolutamente animado de encontrar tanta gente que comigo sabe que só sabemos que não sabemos. Obrigado. Coisa que é chata, eu nasci em Londrina, como disse, me mudei para São Paulo com a família há 52 anos. Esta cidade, que hoje é inóspita em muitas situações, mas qualquer outra, Ribeirão Preto, São José dos Campos, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, o que for. Há 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saía às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube. Você ia andando para casa sozinha ou sozinho, você ouvia passos de outra pessoa, você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de muro de igreja ou de cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar. Se ouve passo de outra pessoa, diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento a gente se habituou. E começou a achar, o que eu posso fazer? A vida é assim. Eu faço o que eu posso. Interessante. Porque essa geração que está agora com menos idade, que, por exemplo, hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar. Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Exemplo, eu viajo bastante,
Essa semana eu estava em Goiânia, Alápolis, terça-feira eu estou em Belo Horizonte, na outra eu estava em Natal, estava depois, né? Aliás, antes em Fortaleza e assim por diante. Minha atividade hoje, eu estou aposentado como professor desde 2012, escapei, né? E eu agora tenho a possibilidade de ter outras atividades de viagem e tudo. Por isso, ao ser convidado, né, para essa reflexão aqui hoje, fico honrado, né, da possibilidade, mais uma vez, de estar aqui, né, com gosto nesses intervalos de viagem. Portanto, eu durmo muito em hotel, em viagens. Todos os dias que eu estou viajando, eu acordo no hotel de manhã, sozinho, que é o que a Cláudia espera, certo? Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Para quem? Não tem ninguém ali comigo, mesmo. Certo? Por que pentear o cabelo e a barba? Para mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo. Ou vou sair no domingo, eu vou para a FAAP assistir uma palestra, vou fazer uma palestra. Não vou arrumar a cama. Para quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o Museu FAAP aqui. Capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, que falta Tarcísio Meira mostrar? Que falta Jô Soares mostrar? O que falta Natália Timber mostrar? Né? O que falta? Ele podia dar para o gasto, mas não. Né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Tanto que eles vão buscar. Eu uso barba sem tirar faz 42 anos. Eu estou na moda. Faz 42 anos que eu não tiro a barba. E eu estou na moda. Outro dia, Cláudio e eu fomos a um shopping e no lugar onde havia uma loja de iogurtes naturais, hoje tem uma barbearia. Barbearia, aquela inclusive do lado de fora, com aqueles símbolos antigos que ficavam girando, onde se oferece fazer a barba com toalha, navalha, uma coisa de mafioso. Não a loja, mas o princípio histórico do cinema. E a gente... Você já imaginou? Uma parte da nova geração decidiu ser contemporânea além de nós e decidiu fazer algo para mostrar como nós somos ultrapassados, que foi fazer cerveja artesanal. Séculos a humanidade passou para ter uma cerveja gelada no freezer. Pronta, porque você vai lá e abre. Não, ele vai mostrar que você é antigo e aí ele faz cerveja em casa. Ele e um grupo de amigos. Demora, vence logo, acaba cedo, é amarga. Mas você é velho. Você compra cerveja. Você já imaginou? Que coisa maluca. Você vai a um restaurante hoje em São Paulo almoçar, depois que teu menino ou menina fizer o exame, e você vai a um restaurante que é sofisticado. Olha só uma curiosidade, tem umas marcas aqui no chão, elas são da peça ou da minha apresentação? Eu não sei se é para eu andar para lá e para cá. É da peça, tá. É porque eu estou olhando agora que tem umas marcas, falei, será que eu estou fora de quadro? Ainda serei enquadrado pela diretora do teatro. Tá?
Já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar um lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado. Ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área. No âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram. Que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações. Em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço. Seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública. E de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas.
sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga. Se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde o bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre 2 coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, parte da nova geração, ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro. E aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, se você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo. É porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo? Quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa, hoje, domingo, saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira? Vamos embora. Vai todo mundo. Sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão? Você ri? Somos nós. Ri de quem? Animador de criança, criança aos 10 anos de idade, 12, ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa, né, de outra natureza. Aquilo ferve numa outra direção.
Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, né? Não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida, né? A parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade, né? E não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem. Né? Uma extensão, mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério? Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade, significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena. Milor Fernandes, maravilhoso carioca, nascido no Meier, que infelizmente morreu, né, em 2012, com 88 anos de idade. Milor tem várias ideias magníficas. Eu quero dizer 3 delas, que eu acho que nessas gerações que estão em ebulição, a principal marca será nós nos questionarmos, e a eles qual é o propósito. Naquilo que vai fazer, seja o que fizer, vai fazer o teu melhor. Ou quer abraçar o pantanoso terreno da mediocridade. Milor, quando tinha 80 anos de idade, dizia algo que serve para você e para mim. Ele dizia, ele morreu com 88, ele dizia: atenção, moçada, isso com 80 anos. Atenção, moçada, quando eu tiver 88 anos, eu quero dizer algo para vocês não esquecerem. Ele não imaginava que ia morrer com 88. Milor dizia: atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha só, aos 80 anos de idade ele dizia isso: atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Mas Milor também dizia algo que serve, e que hoje, quando vocês tiverem, logo depois da minha fala, a apresentação de cursos, atividades, percepções, tudo aquilo que são as trilhas de saber e conhecimento e que a FAAP, né, dispõe, é interessante que a gente seja capaz de pensar naquilo que Milor também lembrava ao afirmar: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Cuidado, nós estamos vivendo uma geração mais jovem de idade que acha que não tem dúvida. E está plena de dúvidas. Tanto que a filosofia voltou com força. No cotidiano, boa parte do meu público de leitores ou de pessoas que procuram palestras tem menos de 18 anos de idade. Porque há uma angústia, voltando ao Graciliano, que hoje aniversaria, muito forte, em relação a caminhos, trajetórias. Mas uma parte acha que não tem dúvida, faz uma leitura apressada. Nós hoje vivemos, sim, movimentos de agressividade muito grande por conta de uma magnífica tecnologia que também serve para relações superficiais e imediatistas. Por exemplo, há 30 anos, se você quisesse falar comigo, que não fosse por fone, você me mandava uma carta, dizendo: você é um péssimo professor, eu li aquele teu livro, Filosofia, e nós com isso, aquilo é uma porcaria, mera autoajuda. Meu sangue ia subir. Eu ia responder. Mas na hora de eu responder, eu tinha que pegar e escrever uma carta. Filha da puta. Certo? De maneira amorosa, no ponto de partida. Mas foi: puta, não vou xingar, não pode falar isso, ainda mais na FAAP. Certo? Não vou pôr isso. Vou pôr assim: canalha. Não, mas canalha é muito agressivo. Isto é, você refletia antes de responder. Até você mandar a carta, tinha diminuído um pouco já a raiva. Hoje, eu olho aqui, você diz: essa palestra tua, eu estou assistindo aqui de Ribeirão Preto. Ainda bem que você está longe. Na hora, enquanto eu estou falando com você, eu vou respondendo: por que você não veio fazer então? Mostra a tua cara, seu covarde. Você fica enchendo a cara de chope aí, Ribeirão. É isso que você quer fazer. Você está em São José? Vai, pega um jato no aeroporto, suma. Intempestividade é um perigo. Aprender algo que alguns antigos nos ensinaram e continua valendo: paciência. Paciência não é lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Paciência. Capacidade de olhar, colocar aquele aviso antigo nos trilhos de trem: pare, olhe, escute.
Formar a nova geração porque ela tenha também alguma paciência, e nós também. E a melhor maneira de aprender a ter paciência é ensinar a criança desde pequena a cozinhar. A cozinhar, porque a cozinha exige paciência. Para você fazer uma comida que seja saborosa, que seja saudável, precisa tempo, paciência. Não é uma coisa automática que você puxa do freezer e coloca. Ela até serve em momentos de urgência, mas é outra lógica. E por isso, nesses 2 minutos finais teus ainda de desespero, Milor lembrava algo. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Olha que frase boa. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Nós, como eu disse no ponto de partida, vivemos em angústias partilhadas. Há gerações com menos idade, que são nossas contemporâneas, têm dúvidas, desespero, certezas exageradas, mas tem também sentido de urgência em várias situações, capacidade de conectividade, de colaboração, de uma formação que admita, né, o uso também de uma tecnologia para uma proximidade maior, que continuam com os mesmos amigos de escola, ao contrário da geração anterior e a outra, que se apartou. Mas as novas tecnologias permitiram esse contato com os seus colegas que ficaram no fundamental, ou até para quem já terminou o médio. Poucos de nós, com mais de 50 anos, ainda temos nossos amigos de escola, porque foi se distanciando. A tecnologia permitiu, mas ela permite também a superficialidade. Por isso, tempos maravilhosos. Tempos em que a gente é capaz de, com uma tecnologia dentro da FAAP, fazer aqui uma reflexão que atinge vários lugares de outras cidades. Que permite que, enquanto teu filho ou filha, ou a pessoa que você ajuda a cuidar, está fazendo um exame, você participe, né, de uma palestra, de outras atividades, depois conheça coisas dentro do campus. Seja capaz, antes de mais nada, né, de um mundo que tem um encantamento. Encantamento esse que vai desde o mundo tecnológico até algo que eu fiz durante, agora, completando 60 minutos, que é uma aula expositiva. Uma aula expositiva no palco de um teatro, do qual eu, às 11 horas, saído via um grupo de atores capitaneados por um grande líder, fazer algo que a humanidade faz há séculos. A arte, capacidade, exuberância. Isso eu gostaria de fazer sempre. Mas eu fiz aqui uma aula expositiva. Há muita gente aqui que fazia tempo que nós tínhamos uma aula, né, no sentido de um professor falando, né, durante 1 hora, fazendo algo que nos ajuda a pensar um pouco. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso a gente partilha com aqueles que hoje estão fazendo seus exames as ideias de para onde vocês querem ir. Mas a pergunta tem que ser partilhada. E nós? Afinal, o grande Charles Darwin nos sugere rotas quando ele pensa na ideia de evolução. Mas cautela, Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Muita gente diz, não, mas nós estamos evoluindo. Cautela, Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Ele usava evolução no sentido que ela tem em grego, que é mudança. Evoluir significa, em grego antigo, mudar. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve. Falência também progride. Aliás, quando um de nós morre, quem é médico aqui ou médica, anota no nosso prontuário, evoluiu para óbito. Que é uma coisa estranha para quem é leigo. Mas como você já está morto, tanto faz. Evoluir significa mudar. E a grande questão é mudamos para... Você diz assim, bom, não sei. Bom, a gente tem que saber. Dizem, mas isso é muito difícil. Sim, mas não é impossível. Mas isso aí não é uma tarefa minha. De quem é? Afinal, e aí eu termino. Nossos antigos, lá no muitos passados, coisas ótimas falaram. Outros eram idiotices. Mas algumas coisas são boas. Uma delas, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso é um conselho de uma sabedoria genial. Aliás, alguns idosos têm uma capacidade boa. Minha mãe, Emília, 90 anos, diz, filho, presta atenção, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa que você cuidar dele direitinho dura a vida toda. É. Isso sim é inteligência sobre prazo de validade.
Mas os antigos diziam também, e é isso que a FAP faz conosco, nesse dia hoje, em que estamos aqui, atividades antes, essa agora, depois das sequências. Algumas pessoas dizem assim, mas Cortella, do jeito que a coisa tá feia, viu? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Falta a terceira parte. Por isso que nós somos centenas aqui, em São José, em Ribeirão. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. E a ideia de ser capaz, não de uma maneira tolamente romântica, mas de colocar nossa inteligência a serviço de algo que, como Pierre Dac lembrou, se o futuro é o passado em preparação, essas gerações em ebulição que se encontram no hoje, isto é, no passado do futuro e no futuro do passado, aí sim, daqui a 20, 30 anos, quem aqui estiver ainda poderá olhar e dizer, bom, a gente fez nosso melhor e ensinou os outros que conosco estavam a também fazerem o deles.